Como Siddhartha Gautama, o Buda morreu. A vida de Siddhartha Gautama, a pessoa que chamamos de Buda, está envolta em lendas e mitos. Embora a maioria dos historiadores acredite que existiu tal pessoa, sabemos muito pouco sobre a pessoa histórica real. Buda, nascido com o nome de Siddhartha Gautama, foi um professor, filósofo e líder espiritual que é considerado o fundador do budismo. Ele viveu e ensinou na região ao redor da fronteira do moderno Nepal e da Índia em algum momento entre os séculos VI e IV AC. O nome Buda significa aquele que está desperto, ou o iluminado. Embora os estudiosos concordem que Buda de fato existiu, as datas e eventos específicos de sua vida ainda são debatidos. De acordo com a história mais conhecida de sua vida, depois de experimentar diferentes ensinamentos por anos e não encontrar nenhum deles aceitável, Siddhartha Gautama passou uma noite fatídica em profunda meditação sob uma árvore. Durante sua meditação, todas as respostas que ele buscava tornaram-se claras e ele alcançou a plena consciência, tornando-se assim Buda. À medida que a fama do Buda se espalhava, reis e outros patronos ricos doavam parques e jardins para retiros. O Buda aceitou isso, mas continuou a viver como desde seus 29 anos, como um sadhu errante, mendigando sua própria refeição, passando seus dias em meditação. Só que agora havia uma diferença. Quase todos os dias, após a refeição do meio-dia, o Buda ensinava. Nenhum desses discursos, ou as perguntas e respostas que se seguiram, foram registrados durante a vida do Buda. O Buda morreu na cidade de Kushinagara, com a idade de 80 anos, tendo comido uma refeição de carne de porco. Alguns dos monges reunidos estavam desanimados, mas o Buda, deitado de lado, com a cabeça apoiada na mão direita, lembrou-lhes que tudo é impermanente e aconselhou-os a se refugiarem em si mesmos e no Dhamma o ensinamento. Prevendo sua morte, Buda pediu que seus seguidores fizessem perguntas, mas diante um momento tão triste nenhuma pergunta foi feita. Então ele falou suas palavras finais: agora, bhikshus, dirijo-me a vocês. Todas as coisas compostas estão sujeitas à decomposição, esforçar-se diligentemente. A morte de Buda sempre deixou seus seguidores intrigados, principalmente porque ninguém estava preparado para a sua morte. Deixar sua morte apenas a critério da ingestão de carne estragada é facilitar muito toda uma contextualização do fato. No Mahaparinibbana Sutta, nos é dito que o Buda ficou doente repentinamente depois que ele comeu uma iguaria especial, Sukaramadava, traduzida literalmente como porco macio, que havia sido preparada por seu generoso anfitrião, Kunda Kamaraputa. O nome da comida atraiu a atenção de muitos estudiosos, e tem sido foco de pesquisas acadêmicas sobre a natureza da refeição ou ingredientes utilizados na culinária deste prato especial. O próprio Sutta fornece detalhes sobre os sinais e sintomas de sua doença, além de algumas informações confiáveis sobre suas circunstâncias nos 4 meses anteriores, e esses detalhes também são medicamente significativos. O Sutta nos diz que o Buda sentiu-se mal imediatamente após comer o Sukaramadava. Como não sabemos nada sobre a natureza desse alimento, é difícil nomeá-lo como a causa direta da doença do Buda. Mas pelas descrições dadas, o início da doença foi rápido. Enquanto comia, ele sentiu que havia algo errado com a comida e sugeriu que seu anfitrião enterrasse a comida. Logo depois, ele sofreu fortes dores de estômago e expeliu sangue pelo reto. Podemos razoavelmente supor que a doença começou enquanto ele estava comendo, fazendo-o pensar que havia algo errado com a iguaria desconhecida. Por sua compaixão pelos outros, ele a enterrou. Ao aceitar o convite para almoçar com o anfitrião, podemos supor que o Buda se sentiu tão saudável quanto qualquer homem de 80 anos se sentiria. Dada a sua idade, não podemos descartar que o Buda não tivesse uma doença crônica, como câncer ou tuberculose, ou uma infecção tropical, como disenteria ou febre tifoide, o que poderia ter sido bastante comum no tempo do Buda. Essas doenças podem produzir sangramento do intestino delgado, dependendo de sua localização. Sukaramadava, qualquer que seja sua natureza, provavelmente não foi a causa direta de sua doença. O Buda não morreu por intoxicação alimentar. Em vez disso, foi o tamanho da refeição, relativamente grande demais para seu já problemático aparelho digestivo, que desencadeou um ataque de infarto mesentérico que pôs fim à sua vida. Quando o Buda morreu em Kushinagar, no distrito de Deuriya, em Uttar Pradesh, as lendas relatam que seu corpo foi cremado e suas cinzas foram divididas em 8 partes. As peças foram distribuídas para 8 comunidades de seus seguidores.
Uma dessas partes teria sido enterrada no túmulo de sua família, na capital do estado de Sakya, Kapilavastu. Cerca de 250 anos após a morte de Buda, o rei Asoka, o Grande, 304-232 AC, converteu-se ao budismo e construiu muitos monumentos chamados stupas ou topos em todo o seu reino. Supostamente havia 84 mil deles. Na base de cada um, ele consagrou lascas de relíquias retiradas das 8 partes originais. Quando essas relíquias ficaram indisponíveis, Asoka enterrou manuscritos de sutras. Quase todo mosteiro budista tem uma stupa em seu recinto. Cerca de 2.500 anos depois, os ensinamentos do Buda permanecem significativos para muitas pessoas em todo o mundo. O budismo continua a atrair novos seguidores e é uma das religiões que mais cresce, embora muitos não se refiram a ele como uma religião, mas como um caminho espiritual ou uma filosofia. Estima-se que 350 a 550 milhões de pessoas praticam o budismo hoje. E foi assim que Siddhartha Gautama, o Buda, morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.